Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Graças a Deus. Estamos com mais esta oportunidade de ler a Bíblia com você. Com muita alegria, eu peço a você, pega a sua Bíblia e vamos abri-la nos capítulos, nos versículos e nos livros que estaremos anunciando dentro de instantes. Mas antes disso, eu quero que você pega e compartilhe esse vídeo. Compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder, tá? E deixa também o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, ok? Então vamos agora para a leitura da Bíblia Sagrada. Pega a sua Bíblia, abre em Juízes, capítulo 19, versículos 1 a 30. Aconteceu também, naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele, e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e partiu após ela, para lhe falar conforme o seu coração, e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. E ela o levou à casa de seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias. E comeram e beberam e passaram ali a noite. E sucedeu que ao 4º dia, pela manhã, madrugaram e ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: conforta o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam. E disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o constrangeu a tornar a passar ali a noite. E madrugando ao 5º dia, pela manhã, para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele e a sua concubina, e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia se abaixa, e já a tarde vem entrando. Peço-te que aqui passes a noite. Eis que já o dia vai acabando. Passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. E amanhã de madrugada, levantai-vos a caminhar, e vai-te para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até defronte de Jebus, que é Jerusalém. E com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço a seu senhor: caminhai agora, e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus, e passemos ali a noite. Porém, disse-lhe seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares, e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhe pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim, e retiraram-se para lá, para entrarem a passar a noite em Gibeá.
E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para lhe passarem a noite. E eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando ele, pois, os olhos, viu a este passageiro na praça da cidade, e disse o velho: para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: passamos de Belém de Judá até aos lados da montanha de Efraim, de onde sou. Porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa, ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: Pai seja contigo, tudo quanto te faltar, fique ao meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. E trouxe-o à sua casa, e deu pasto aos jumentos, e levantando-se os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo à porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem, a concubina dele, tirarei para fora, humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais loucura semelhante. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então, aquele homem pegou da sua concubina e lá tirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: levanta-te e vamo-nos. Porém não respondeu. Então pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem e foi-se para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com seus ossos em 12 partes e enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia: nunca tal se fez nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até ao dia de hoje. Ponderai isto no coração, considerai e falai. Ainda no livro dos Juízes, capítulo 20, versículos 1 a 48. Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade, ao Senhor em Mispa. E dos cantos de todo o povo se apresentaram de todas as tribos de Israel na congregação do povo de Deus 400.000 homens de pé que arrancavam a espada.
Ouviram, pois, os filhos de Benjamim, que os filhos de Israel haviam subido a Mispa, e disseram os filhos de Israel: falai, como sucedeu esta maldade? Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite, e os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite, e intentaram matar-me, e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e fi-la em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós se retirará à sua casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá: procederem os contra ela por sorte. E tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1.000 e 1.000 de 10.000, para tomarem mantimento para o povo, para que, vindo eles a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim, ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades 26.000 homens que arrancavam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que arrancavam da espada, e todos eles homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel e perguntaram a Deus e disseram: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram à peleja contra Benjamim e ordenaram os homens de Israel contra eles a peleja ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém, esforçou-se o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia a tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde. E perguntaram ao Senhor, dizendo: tornar-me-ei a chegar à peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: subi contra ele.
Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim, no dia seguinte, lhe saíram ao encontro fora de Gibeá e derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos os que arrancavam a espada. Então, todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até à tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo, sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor, subi, que amanhã eu te o entregarei na mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os como das outras vezes, pelos caminhos, uns dos quais sobe para Betel e o outro para Gibeá, pelo campo, alguns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram, vão derrotá-los diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram, fujamos e desviamo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar, da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se engraveceu. Porém, eles não sabiam que o mal lhes tocaria. Então, feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e desfizeram os filhos de Israel naquele dia, 25.100 homens de Benjamim, todos os que arrancavam espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela e feriu a fio de espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase 30 homens, atravessando-os, porque diziam, já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça se começou a levantar da cidade como uma coluna de fumaça, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram o rosto, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e os das cidades os desfizeram no meio deles.
E cercaram a Benjamim e o seguiram, e à vontade o pisaram, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, à penha de Rimon. Apanharam ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. E todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens que arrancavam a espada, todos eles homens valentes. Porém, 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, à penha de Rimon, e ficaram na penha de Rimon 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram a fio de espada, desde os homens da cidade até aos animais, tudo quanto ali se achava, e também a todas as cidades quantas se acharam, puseram a fogo. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 22 até o 36. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ainda no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 a 3. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Livro dos Salmos, de número 104, versículos 24 a 35. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã, que formaste para nele folgar.
Todos esperam de ti que lhes deis o seu sustento em tempo oportuno. Dando-o tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enchem-se de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados, se lhes tiras a respiração. Morrem e voltam ao próprio pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Livro dos Provérbios, capítulo 14, versículos 22, 23 e 24. Porventura, não erram os que praticam mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam bem. Em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, a estultícia dos tolos é só estultícia. Senhor é bom, sempre muito bom. Encerramos mais uma leitura da Bíblia e confiamos que você está aproveitando esta oportunidade do incentivo que nós estamos procurando dar-lhe e está lendo a Bíblia conosco. Agora eu quero que você me faça um favor, compartilha o nosso canal, compartilha o vídeo e vamos tornar conhecido esse canal para que outras pessoas também aproveitem tanto quanto nós ler a palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus é vida, só a palavra de Deus é paz, só a palavra de Deus é amor. Então vamos compartilhar para que outras pessoas participem lendo da Bíblia Sagrada ou ouvindo aqui esta leitura tão especial. Meu querido, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Se inscreva aí se você não é inscrito, deixa seu comentário e também aí o seu joinha, ative o sininho para que você esteja sempre recebendo novas leituras. Fica na paz, um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser.